Naquela traumatizante noite de terror, o meu cunhado esperava que talvez um homem atacasse a fazenda, mas o que veio até ali era algo infernal e muito pior. Essa história aconteceu no final dos anos 90, quando a minha irmã havia se separado do meu cunhado. Naquela época, eles eram caseiros de uma fazenda no interior de Minas Gerais. Entretanto, devido ao alcoolismo do meu cunhado, a minha irmã acabou saindo da fazenda com a sua filha pequena e voltou para a casa dos nossos pais na cidade, deixando o marido dela ali sozinho. Esse meu cunhado sempre foi um homem bom e bastante trabalhador, mas nessa época o vício em cachaça quase fez ele perder a sua família. Vou relatar agora a história que ele sempre conta quando eu vou na sua casa. Olá, o meu nome é César e tenho 49 anos. Quando eu e a minha esposa nos casamos, a gente era bem jovem. Eu tinha 25 anos e ela 23. Naquela época, a nossa condição financeira estava muito difícil na cidade. Lá, eu não tinha um emprego fixo e o dinheiro que eu ganhava fazendo alguns bicos mal davam para pagar o aluguel, a água e a luz. A nossa situação estava tão crítica que às vezes chegava a faltar as coisas básicas em casa, principalmente na parte da alimentação. Quando a minha filha nasceu foi uma grande alegria, entretanto foi aí que as coisas ficaram ainda mais difíceis. Foi nesse período que eu recebi a proposta de trabalhar em uma fazenda como caseiro. Eu receberia um bom salário e a minha esposa também receberia pagamento para ajudar nas tarefas domésticas do lugar. Aquela proposta era muito boa e acabei aceitando aquela empreitada. A fazenda era relativamente grande e era cercada por uma densa floresta mais ao longe. Apesar do lugar ser grande, havia poucos gados e cavalos. Só galinha caipira é que tinha bastante por ali. Lá também tinha um pequeno plantio de alguns legumes e muitos pés de frutas. Aquele local era mais para quem tem dinheiro descansar aos finais de semana, do que uma fazenda produtiva. O proprietário dali era um homem de condições e que raramente visitava o lugar. Porém, quando eu cheguei lá, ele estava passando as suas férias por ali, juntamente com a sua esposa. A sede da fazenda, onde eles ficavam, era grande e tinha muitos quartos. A casa onde eu e a minha esposa íamos ficar era muito boa e possuía 5 cômodos. O dono me deixou livre para fazer o que eu achasse melhor, desde que eu cuidasse das 2 casas e da propriedade no geral. A rotina ali era bem tranquila. Eu acordava cedo, cuidava dos animais, fazia as tarefas e passava o resto do dia em casa com a minha esposa e filha. Depois de umas semanas, o dono da fazenda e a sua mulher viajaram para a capital e nós ficamos sozinhos por ali. 3 anos se passaram e a gente vivia muito bem naquele lugar. Nem lembrávamos mais do tempo ruim na cidade. Aquela fazenda era cercada por outras e com o passar do tempo, comecei a conhecer todo mundo por ali. Fiz amizade com o capataz de uma fazenda próxima, com o seu patrão e com outros trabalhadores. O patrão do capataz sempre passava ali na estrada quando ia visitar a sua fazenda, na sua enorme caminhonete, e a gente batia papo, pois ele era um rico sem soberba. Quando o cruzeiro perdia, então, podia esperar a zoação, pois nós 3 éramos fanáticos por futebol. Em alguns finais de semana, o capataz e eu íamos em uma pequena cidade ali perto, jogar baralho e tomar pinga com os colegas. No início fazíamos isso raramente, mas no decorrer do tempo, aquelas saídas para farrear virou rotina. A minha mulher reclamava que eu não estava honrando aquele emprego que havia sido suado de conseguir. Na verdade, ela reclamava com razão, pois aquela não era a postura que se esperava de um pai de família. Depois de um tempo, aquelas idas para a cidade ficaram tão recorrentes que em um domingo a minha esposa foi para a casa dos seus pais na cidade
e não quis voltar, e eu acabei ficando completamente sozinho por ali. Eu não fiquei bravo e nem nada, pois eu sabia que a culpa era toda minha. Eu continuei sozinho na fazenda e no início eu achei estranho, e confesso que dava um pouco de medo à noite, mas depois de algum tempo eu acabei me acostumando. E outra, como quase sempre eu dormia com a cara cheia de cana, então eu permanecia em sono profundo a noite inteira e obviamente não notava nada. Depois que a minha mulher foi embora, foi aí que eu não saía da cidade mesmo. Depois que eu cuidava dos animais e terminava as tarefas, quando era início da noite, eu montava em um velho pampa que o fazendeiro deixou à disposição e ia para a cidade vadiar. Em uma determinada noite, eu jogava baralho apostado com o meu amigo capataz e outros 2 homens em um daqueles botecos de bêbado pé inchado, até que em uma determinada hora, já tarde da noite, aqueles homens já cansados de perder, arrumaram uma confusão com a gente e foi cadeirada e porrada para toda parte. Nós tomamos alguns socos, mas aqueles 2 saíram bem mais feridos do que a gente. A briga só parou porque outros colegas que estavam por ali separou. Aqueles 2 homens saíram do bar prometendo se vingar e mandaram a gente ficar espertos. E pelo que o dono do boteco contou depois, eles eram irmãos. Ele falou que os 2 eram bastante arruaceiros e detestavam perder. E onde eles estavam, quase sempre saía briga, principalmente em jogo apostado. O dono daquele estabelecimento nos alertou para a gente tomar cuidado, pois segundo ele, aqueles 2 homens tinham a fama de serem bastante vingativos. Depois daquela confusão, se passou uma semana e eu não fui mais na cidade à noite beber. Só ia durante o dia comprar os mantimentos básicos e logo voltava para a fazenda. Em um determinado fim de tarde, eu estava trabalhando em um brejo, mais para baixo da casa onde eu morava, capinando com uma enxada, uns matos que estavam tomando conta de uns pés de banana-maçã que havia por ali. De repente tive uma estranha sensação e me senti observado por algo de dentro do mato. Dali de onde eu estava até a floresta davam uns 200 metros. Quando eu me virei e forcei a vista, pensei ver alguém se camuflando em meio da vegetação escura e me olhando. Como estava um pouco longe, não deu para ter certeza. Eu virava para olhar toda hora, mas eu não vi mais nada. Aí pensei que fosse coisa da minha cabeça. Nessa hora, eu decidi ir embora, até porque já estava para escurecer. Mas quando eu olhei de novo, vi aquele vulto novamente por entre as folhagens, e foi aí que eu saquei meu revólver e dei 2 tiros para cima. E então eu tive a certeza que a minha intuição estava certa. Na hora dos pipocos, vi um homem correr rapidamente em meio das árvores e sumir mais adiante. Entretanto, eu não reconheci quem era. Admito que passar a noite sozinho ali naquela casa sem beber, ainda mais depois de eu ter visto alguém me observando de lá do mato, era um tanto quanto assustador. Qualquer barulho em volta da casa ou na mata já me fazia perder o sono. Eu sempre tive muito receio de coisas sobrenaturais e de gente mal intencionada e vingativa também. Na noite seguinte, algo apareceu naquela fazenda, e não era um simples fantasma, nem um homem, e sim uma fera mortal e sanguinária. A minha história não é muito diferente das histórias contadas por outras pessoas, como não poderia deixar de ser. Eu dormia e já era mais de meia-noite, e foi aí que eu fui acordado com algo dando passos em volta da casa. Na hora, já peguei a minha arma debaixo do travesseiro e fui para a cozinha, pois lá havia uma pequena rachadura na parede que dava para ter a visão lá de fora. Ali eu anteciparia e surpreenderia qualquer pessoa que tivesse por ali. Quando cheguei na cozinha e olhei naquela pequena fenda, a princípio não vi nada, mas quando firmei a vista, o que vi
era bem mais assustador do que um ladrão ou de algum homem procurando vingança. Vi um cachorrão com 2 olhos muito brilhantes e feições extremamente agressivas. Como a luz de fora sempre dormia acesa, ela refletia nos olhos daquele cão das trevas, mas foi na hora que aquele bicho ficou em 2 pernas que eu realmente tive a real noção da monstruosidade daquela criatura. Na hora me lembrei das histórias que meu avô contava e não haviam dúvidas. Eu estava diante de um lobisomem, o ser infernal das lendas. Como eu nunca fui um homem extremamente corajoso, como é de se esperar, eu fiquei extremamente horrorizado com aquela aparição. Embora eu acredito que mesmo se eu fosse, não haveria coragem que não sumisse com aquela visão perturbadora. Aquele monstro percebeu que estava sendo observado, pois deu um roncado feio e veio correndo e se jogou com violência contra a porta. Depois que aquilo se chocou 2 vezes com aquela resistente porta, eu percebi que era questão de tempo até a porta cair e mesmo armado, eu não quis permanecer dentro da casa. Peguei a chave do velho Pampa e pensei em fugir no mesmo, pois as estradas dali eram muito boas, mas corria o risco daquela jossa não pegar, e aí eu seria aniquilado por aquela fera. Então, saí da casa, fechei a porta e corri uns 100 metros e subi em um grande pé de jabuticaba que estava cheio de frutos. Aquela árvore ficava próxima da estrada que passava em frente da casa. Dali deu para escutar que o monstro quebrou algumas coisas dentro da casa e, como não me achou lá, saiu pela porta em que ele entrou, deu umas voltas na casa e depois passou correndo perto de onde eu estava e saiu em disparada pela estrada. Se eu tivesse continuado a correr, o monstro tinha me pegado. Depois de uns 5 minutos, eu estava extremamente desconfortável em cima daquela árvore e meus pés tremiam e formigavam muito devido os galhos serem um pouco finos e não darem muito apoio. Nessa hora, escutei um uivo um pouco longe dali e, como eu não aguentaria ficar naquela árvore por muito tempo mais, resolvi tentar a sorte. Desci dali e entrei no Pampa, e como eu havia imaginado antes, aquela geringonça não pegou logo de cara. Às vezes, aquele carro pegava de primeira, já outras vezes demorava um pouco. Fiquei tentando fazer aquele carro funcionar e sempre olhando para a estrada com medo daquela besta voltar. Depois de uns 3 minutos, o carro pegou e eu saí acelerando. Quando chegou na porteira, eu desci rapidamente e abri a mesma, mas foi aí que, de repente, eu vi aquele mesmo monstro do outro lado da estrada. Aquela fera não fez cerimônia e veio com tudo na minha direção e eu puxei o gatilho. Dei 3 tiros que atingiram aquele demônio em cheio e quando eu ia atirar mais, o bicho saltou para o mato e sumiu. Fui para a cidade e me escondi aquela noite por lá, na casa de um colega. Inventei que um ladrão invadiu a casa onde eu ficava, mas não falei dos verdadeiros fatos tenebrosos que aconteceu comigo. No outro dia, fui no orelhão, liguei para o dono das terras e contei tudo a ele, sobre a briga no bar e sobre o ataque da fera, e depois pedi demissão daquele serviço. Ele não acreditou na história do lobisomem. Na verdade, ele deu foi muitas gargalhadas no outro lado da linha. O patrão falou que certamente o homem da confusão voltou para se vingar de mim e o medo fez eu ver coisas, mas ele me liberou e ainda fez questão de pagar meus tempos, mesmo eu pedindo as contas. O dono da fazenda marcou um lugar para eu pegar o cheque uns dias mais para frente. Ele disse que ia arrumar alguém da fazenda vizinha para cuidar do local provisoriamente naquele mesmo dia. Logo após falar com o dono da fazenda, fui lá pegar as minhas coisas com o meu colega.
Eu voltei no Pampa e ele voltou na sua caminhonete maior. Coloquei a minha parafernália no carro desse meu colega e quando íamos saindo na porteira, topei com um boiadeiro da fazenda vizinha que já foi logo me contando. Você já está sabendo o que aconteceu com seu amigo, o capataz? Eu falei, não. O boiadeiro prosseguiu. Hoje, no raiar do dia, o capataz apareceu lá na fazenda, muito ferido, mas ele não quis ajuda. Ele disse que alguém deu uns 3 tiros nele em uma emboscada durante a noite. Em seguida, ele foi embora, dizendo que não volta mais naquela fazenda, com medo de quem tentou contra a sua vida voltar para terminar o serviço. Eu vim aqui te avisar porque eu sei que vocês são bastante chegados. Logo após falar aquelas coisas, aquele boiadeiro virou as rédeas do seu cavalo e foi embora, me deixando boquiaberto e estarrecido. Aquela notícia foi totalmente inesperada para mim. Então, o capataz e aquela fera eram o mesmo demônio? E eu que pensava que era um dos irmãos com que brigamos? Uns dias após aqueles acontecimentos, peguei o meu cheque, fui embora e nunca mais voltei naquela região e também deixei a bebida de lado. Voltei com a minha esposa e estamos juntos até hoje. De lá para cá, trabalhei bastante e nossa condição financeira melhorou demais. E a nossa filha já está casada há 5 anos, mas até hoje nunca consegui esquecer aquela noite de terror que eu passei naquela fazenda. Boa noite.